Então, eu vim aqui hoje para a gente ver sobre aquela experiência que eu passei a semana passada, tá? Sabe aquela experiência dos filtros de papel? Essa daqui, ó. Então, hoje nós vamos ver o resultado dessa experiência. Bom, primeiro eu não tinha um filtro de papel. Aqui em casa a gente prefere aquele filtro de pano, sabe? Passa o café mais gostosinho. Enfim, então eu usei 2 guardanapos. E eu trouxe hoje o resultado para vocês. Olha, esse guardanapo aqui, estão vendo? Ele ficou dentro de casa. E esse daqui eu deixei ele lá fora pendurado na janela. Mas como lá fora aqui o movimento de carros é pouco e tal, eu peguei e passei um pouquinho do vidro na janela para vocês conseguirem ver mesmo a diferença entre um papel que estava lá fora e outro que ficou dentro de casa. Mas qual a importância dessa experiência? Essa experiência, ela trouxe pra gente o resultado da atividade humana, né? Que ela gera quais atividades humanas que geram poluição. E hoje nós vamos ver isso aqui, tá? Quais são essas atividades humanas que trazem esse tipo de poluição? Por que um papel lá fora ficou bem sujo, ó, e o outro aqui em casa, tá vendo? Tá bem limpinho comparado a esse aqui, ó. Vocês conseguem ver a diferença? Então, muito bem. Então, qual é o resultado dessa atividade? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, agora nós estamos aqui na nossa sala de aula, ok? E nós vamos falar sobre o efeito estufa. Tá? O que gerou um papel ficar bem branquinho e o outro bem sujinho? Vamos ver o que é esse efeito estufa? Eu coloquei aqui no quadro para vocês o que nós vamos falar hoje. Então, nós vamos estudar sobre o efeito estufa na apostila 2, na página 102, ok? E o efeito estufa, ele é um processo natural que acontece no planeta Terra, tá? E ele é importante para a manutenção da vida, para que aconteça a absorção do calor emitido pelo Sol, ok? E o que esse efeito estufa então tem a ver, tia, com a poluição? Por que o guardanapo ficou sujo, muito sujo, aquele que ficou lá fora? Nós vamos ver exatamente isso. O efeito estufa, ele é causado por um processo natural do planeta, que ele é importante para a manutenção da vida, tá? São gases que ficam aqui, ó, nessa parte da Terra, uma camada acima da Terra, tá? E esses gases são importantes para refletir o calor que é enviado do Sol. E esses gases fazem com que o ambiente na Terra tenha um calor propício para a manutenção da vida, tá? Esse efeito estufa, ele também é importante porque só por causa deles nós temos vida na Terra, tá? Mas o homem, através de algumas atividades, acabou causando um efeito estufa mau. O que é esse efeito estufa mau? É quando o acúmulo de gases, esses gases que eu falei para você que ficam aqui nessa camada da atmosfera da Terra. O que é a atmosfera? É a camada de ar do nosso planeta, onde nós temos o ar oxigênio, nós temos o gás carbônico, nós temos diferentes tipos de gases, ok? E esses gases são importantes para a manutenção da vida. Mas com as atividades humanas tendo se intensificado, gerou-se um efeito estufa mau.
E aí trouxe consequências ruins para o planeta, que também vem refletindo em nós, seres humanos. Deixa eu explicar para vocês melhor, para vocês entenderem esse conceito de efeito estufa. Aqui eu tenho a Terra, ok? E aqui, ó, um desenho feito pelo meu filho do Sol. Como tá bem longe, eu coloquei o Sol aqui menor, tá? Eu não tinha uma folha grandona para desenhar. O Sol, ele emite raios UV, ok? E esses raios, eles são absorvidos pela Terra, mas eles não chegam diretamente na nossa superfície. Por quê? Aqui, ó, no planeta Terra, nós temos uma camada que protege a nossa Terra dos raios emitidos para o Sol. Essa camada se chama camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela é muito importante para que os raios solares não cheguem diretamente na nossa Terra, ok? Aí essa camada faz com que os raios entrem de forma uniforme e aí vá passando calor para todo o planeta, para todos os continentes, ok? Mas o homem, ele tem realizado atividades que têm furado essa camada. Então essa camada, ela vem ficando com vários furinhos. Ó, vou pôr a caneta vermelha aqui e vou mostrar para vocês aí mais de pertinho. Então, algumas atividades vêm fazendo com que essa camada fique cheia de furinhos, essa camada de ozônio. E aí, os raios chegam à Terra com maior intensidade. E lembra que eu falei que o efeito estufa são gases que tem nessa camada da atmosfera que vai refletindo o calor do Sol e faz com que ele fique numa temperatura agradável. Mas com o furo dessa camada de ozônio, os raios entram diretamente no planeta Terra, ok? E aí, o que causou essa intensificação do efeito estufa? Foi a queima do petróleo, ok? E essa queima do petróleo, do carvão, ela vai gerando gases na atmosfera. E esses gases vão rompendo essa camada de ozônio, vão fazendo esses furinhos. E aí os raios solares entram com mais força no planeta Terra, ok? E o que é essa queima de petróleo? Quando você liga um carro, você está queimando o petróleo porque você está usando ali a gasolina vem do petróleo, ok? Quando você vai fazer um churrasco ali, você está queimando carvão, essa queima gera uma poluição também. Então, todas essas atividades humanas, no caso da fábrica, né? Quando as fábricas precisam construir automóveis, pneus, enfim, eletrodomésticos que a gente usa, tudo isso, eles vão queimando algumas substâncias que vão intensificando esses gases. E aí esses gases vão rompendo essa camada de proteção da Terra, que é a camada de ozônio, e aí o efeito estufa, que é aquele efeito para gerar a nossa Terra quentinha, num calor agradável, ela vai se intensificando e vai ficando cada vez mais quente, porque os raios solares vão entrando na Terra com maior intensidade. Vamos rever aqui nesse mapa mental que eu fiz para vocês compreenderem melhor esse assunto. Então, olha só. Quando o efeito estufa, ele é bom. Ele é bom porque ele é um processo natural da atmosfera. O que é a atmosfera? Camada de ar. Só temos vida na Terra por causa desse calor que é gerado no efeito estufa, ok? Mas com algumas atividades humanas, esse efeito estufa passou a ser mal. Por que passou a ser mal? Porque com as queimadas, né, com a poluição, acabou gerando
o acúmulo de gás, o CO2, que é o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso, são alguns dos gases que acabaram se intensificando a quantidade por conta das atividades humanas. E aí veio trazendo um efeito estufa mau. E o que isso gera para nós? Gera o desequilíbrio dos ecossistemas, né? Gera pra gente consequências muito ruins. Então, na página 102, eu vou pedir para vocês lerem, ok? A página 102. Eu vou ficar aqui um pouquinho em silêncio e quero que vocês leiam agora a página 102. Peguem o marca-texto e façam aí, por favor, a leitura. Dá uma pausa aí para você conseguir terminar de ler, ok? Então, olha só, vocês viram aí, durante essa leitura, que parte do calor que chega à superfície da Terra, ele é refletido para o espaço, conforme eu expliquei para vocês aqui. Uma certa quantidade de calor fica retido na atmosfera, devido à grande quantidade de gases que ali se encontram. Esse fenômeno é chamado de efeito estufa. O efeito estufa, ele causa o aquecimento da superfície da Terra, favorecendo o desenvolvimento da vida. Porém, quando a atmosfera está poluída pelo acúmulo de gás carbônico e outros gases, resultado da queima do petróleo, carvão e os seus derivados, ocorre a intensificação do efeito estufa, que prejudica a vida na Terra. Aqui no quadrinho laranja tem aqui falando assim: o efeito estufa, dentro de uma determinada faixa de valores, ele é importante, pois sem ele a vida não existiria como conhecemos. O efeito estufa serve para manter o planeta aquecido e assim garantir a manutenção da vida. Muito bem, eu acho que eu consegui passar para vocês uma explicação sobre o efeito estufa, tá? Volta o vídeo se vocês quiserem ver novamente a explicação da tia aqui com o globo, com o sol, tá? E agora vocês vão fazer a atividade da página 102 e da página 103 até o exercício 10. No exercício 7, vocês vão ter que completar aqui as lacunas. E as palavrinhas para completar a lacuna, vocês vão encontrar nesse texto aqui, ok? Depois, vocês vão fazer o exercício 8. E no exercício 9 e 10, vocês vão ter que fazer duas pesquisas. A primeira pesquisa é o que é a camada de ozônio. Eu dei para vocês uma pincelada aqui, mas eu quero que vocês pesquisem mais para saberem um pouco mais sobre a camada de ozônio. E aí vocês vão resumir e vão escrever aqui com as palavrinhas de vocês. E no exercício 10, vocês vão pesquisar sobre o protocolo de Kyoto. Tia, o que é Kyoto? Tem a ver com o Japão? Tem sim, tem a ver com o Japão. E eu quero que vocês leiam e pesquisem um pouquinho sobre esse protocolo de Kyoto e escrevam aqui para mim o que vocês aprenderam sobre ele. Na sexta-feira, eu vou discutir com vocês sobre essas duas pesquisas que vocês fizeram, tá? E eu quero também que vocês enviem para mim, depois que vocês fizerem, essa página lá na nossa sala de aula, ok? Marquem como concluída a tarefa, tá? E enviem para mim. Voltando lá na página 102, tem o exercício 6. Como que eu quero que vocês façam esse exercício 6?
quero que vocês vão para a cozinha de vocês com o lápis e a apostila na mão. E vocês vão pesquisar aí na despensa de vocês, onde guarda os alimentos, na fruteira, dentro da geladeira, quais são os produtos que tem aí na casa de vocês que são biodegradáveis e quais não são biodegradáveis. Vocês vão escrever aqui na lista e vão mostrar para a tia também, tá bom? Então tá jóia, quarto ano. Muito obrigada, tá? Eu estou com muitas saudades de vocês. Queria muito dar essa aula para vocês pessoalmente, mas precisamos ficar mais um pouquinho em casa, tá? Logo, logo a gente se vê. Um beijo, fiquem com Deus.